Voltamos com o Bom Dia Rio Branco ao vivo na sua TV Rio Branco, canal 8 do SBT. Agora são 7 horas pontualmente em Rio Branco. Dentro daquele calendário que nós estabelecemos desde o início da semana, com entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Rio Branco, hoje eu tenho o prazer de receber a candidata do PMDB à Prefeitura de Rio Branco, a deputada estadual Eliane Sinhazic. Seja bem-vinda, candidata. Bom Tudo dia, bem? bom dia. Prazer recebê-la aqui no programa. Prazer é todo meu, bom dia para todos que estão em casa. A Eliane Sinhazic é radialista, jornalista, trabalhou aqui na TV Rio Branco, por mais de 20 anos comandou um programa na 93 FM, Toque e Retoque. Em 2012 foi eleita a vereadora mais votada em Rio Branco. 2 anos depois, em 2014, foi eleita a deputada mais votada pela oposição. E em Rio Branco ficou em segundo lugar. Eliane Sinhazic, quais são as suas principais propostas dentro do seu plano de governo para a saúde dos riobranquenses? Nós precisamos de imediato contratar médicos e enfermeiros. Há uma carência muito grande, Muniz, de médicos e enfermeiros. Nós temos hoje muitas estruturas físicas, postos de saúde, no entanto, faltam profissionais para atender a população. E precisamos também criar o terceiro turno de atendimento, principalmente nas URAPs, que são as unidades maiores, unidades de referência, que a gente precisa ampliar esse atendimento. Porque um trabalhador que ele está se sentindo mal, não está muito bem e tal, ele não consegue ir para a fila de madrugada para pegar uma ficha para poder ser atendido. Então, a gente quer criar o terceiro turno, principalmente para quem trabalha. Para quando chegar do trabalho, que está se sentindo mal, não tá bem, né, que precisa de uma consulta ambulatorial, ele possa ser atendido no período noturno. A gente precisa fazer isso, porque senão não vamos ter condições de atender tantas pessoas. Da mesma forma que nós precisamos criar o Centro de Referência de Saúde do Homem e da Mulher. Por que isso, Muniz? Porque os homens têm vergonha de ser atendido por médicas mulheres, por enfermeiras mulheres. A gente precisa criar um corpo técnico de profissionais só homens para atender os homens na sua saúde mais íntima, não é? As mulheres também, nós temos culturalmente homens que não permitem que suas esposas façam o seu atendimento ginecológico, façam o seu preventivo com homens, médicos homens. Então, a gente precisa criar também uma equipe feminina para atender as mulheres, de forma que essas mulheres possam fazer o seu preventivo, possam fazer seus exames ginecológicos com toda tranquilidade e com o apoio da própria família, do próprio marido. Porque isso é uma questão cultural e a gente tem que entender as questões culturais das pessoas, né? E a gente precisa, e vamos fazer isso, se Deus quiser, ampliando esse atendimento, ampliando o horário de funcionamento dos postos para atender os servidores. E tem mais, viu, gente? Nós queremos implantar o check-up para o servidor público, porque os servidores públicos também estão muito carentes. Teria um atendimento especial? Especial para o servidor público, é cuidar da saúde do trabalhador do município. Anualmente, em datas a serem definidas, não sei se no mês de aniversário do servidor, mas esse servidor tem que passar por um check-up para verificar como é que está o colesterol, como é que está a glicemia dele, como é que está a pressão arterial, para a gente poder tratar preventivamente. Não deixar que o servidor fique esgotado fisicamente, que também não consegue atendimento, porque se ele faltar ao serviço, tem um desconto, né, do seu dia de trabalho, e ele acaba não se cuidando. E a gente precisa levar esse atendimento ao servidor público municipal, fazendo o check-up, o tratamento preventivo. Para implantar o terceiro turno na saúde, a Prefeitura vai precisar de mais gastos, se é que muita gente deveria tratar isso como investimento, né? Sim. Dentro do orçamento do município para 2017, pouco mais de 700 milhões de reais, a Prefeitura tem de investimento no máximo 15%, pouco mais que isso. De onde você pretende encontrar dinheiro, verba para fazer frente a esses gastos? Na minha administração, Muniz, nós vamos voltar a cobrar os impostos das empresas de ônibus. É um grande furo no orçamento da Prefeitura, um grande furo, na realidade, na receita da Prefeitura, a isenção do ISS das empresas de ônibus. Não tem como você abrir mão de uma receita tão importante como é a receita do ISS do ônibus. Nós não podemos abrir mão dessa receita. Então, nós vamos voltar a cobrar o ISS e a outorga, que são os aluguéis das linhas. Cada empresa de ônibus teria que pagar R$200 mil por mês para poder operar nessas linhas, além do ISS. Nós estamos falando aí de algo em torno de 14 milhões de reais por ano
Isso daria para a gente contratar mais de 60 profissionais para a área de saúde por mês. Então, a gente vai ter os recursos sim, porque nós não vamos aceitar que empresas lucrativas como são as empresas de ônibus continuem sem pagar ISS e a outorga das linhas. Então, temos como sim buscar esses recursos. É só saber fazer direitinho, cobrar quem realmente precisa pagar, porque as outras empresas todas pagam ISS. Por que só as empresas de ônibus não pagam? Rapidinho, o outro problema é com relação ao investimento em pessoal, também está no limite. Como fazer? A gente precisa conhecer a saúde financeira por dentro do município, né? Por exemplo, eu não sei quantas empresas terceirizadas e quantos funcionários terceirizados a prefeitura tem hoje. A gente precisa fazer um levantamento minucioso, coisa que a gente só vai poder fazer quando chegar lá, para conhecer verdadeiramente a saúde financeira do município, né? E fazer os ajustes necessários. Quando a gente trabalha com seriedade, quando a gente trabalha com parceria, quando a gente trabalha com os parlamentares, nós temos ao nosso lado o senador Gladson Cameli, senador Petecão, 3 deputados federais, a Jéssica, o deputado Flaviano, o Major Rocha. Então, são pessoas que têm livre trânsito em Brasília, que podem trazer também para a gente as emendas parlamentares que vão nos ajudar na infraestrutura da cidade. Além disso, nós temos uma relação muito boa, uma relação inclusive de amizade com o presidente da República, que é o Michel Temer, onde a gente tem as portas do gabinete do Planalto em Brasília aberto para a gente. Então, vai ser relativamente fácil conseguir os recursos necessários para os investimentos naquilo que mais precisamos fazer aqui na cidade de Rio Branco. Que, diga-se de passagem, está estagnada, parada no tempo, meu amigo. Dentro do seu plano de governo, o que é prioridade na sua gestão no que se refere à educação? Nós temos que melhorar o ensino, nós temos que melhorar a escola, transformar a escola em uma escola mais agradável, uma escola que atraia as crianças, né? Existe hoje uma evasão escolar muito grande, porque a escola não é atrativa. E por que a escola não é atrativa? Porque não há investimento para que a escola seja atrativa. Os profissionais querem fazer determinadas atividades, mas não tem apoio da Secretaria Municipal de Educação para fazer essas atividades. Por exemplo, extra classe. Não se consegue um ônibus para tirar os alunos de dentro da sala de aula para ir conhecer o mundo, para vivenciar novas experiências. Esse apoio nós vamos dar para os nossos profissionais da educação, da mesma forma que vamos valorizar o professor. Né? Eu entendo que é o ensino básico, é o ensino fundamental que faz com que essa criança no futuro tenha capacidade de compreender os outros conteúdos que ele vai receber. No ensino médio, no ensino profissionalizante, na universidade. Se a gente não dá a ele as condições de saber ler e escrever corretamente e a fazer as 4 operações matemáticas corretamente, nós não vamos estar cuidando do futuro dessas crianças. Então, a gente precisa preparar as nossas crianças, os nossos filhos, os nossos netos para o futuro, para terem condições de irem aumentando o grau de aprendizado. Se esse ensino básico aqui é ruim e a criança sai praticamente uma analfabeta funcional, ela tem dificuldade na universidade. Hoje nós temos muitas pessoas com dificuldade de aprendizagem na universidade, porque tiveram um ensino fundamental precário, deficiente, mas a gente vai cuidar disso, viu? Creche também é prioridade? Sim. Eu preciso colocar aqui alguma coisa ainda com relação à educação e à creche, Muniz. Ontem mesmo eu estava andando pelo Caladinho e é um bairro extremamente populoso, carente, que não tem escola lá dentro. Uma criança chegou para mim e disse: tia, a senhora vai construir uma escola aqui? Eu digo: eu vou construir uma escola aqui. Aí os meninos me rodearam assim: tia, e um parquinho? Eu fiquei com meu coração partido, porque ali é um bairro carente de tudo, de iluminação, de saúde, de educação, de infraestrutura. É uma situação muito precária, não tem água na torneira, não tem esgoto, não tem absolutamente nada. E a gente precisa trabalhar muito para a gente poder levar o poder público para dentro dessas comunidades populosas mais distantes do centro da cidade. E a gente precisa, Muniz, tratar a educação com uma amplitude muito maior. Uma criança com fome, uma criança com anemia, uma criança com verme, uma criança com deficiência visual, ela não tem condições de aprendizado. Então, eu quero levar a saúde para dentro da escola, assim como eu quero levar a saúde para dentro da creche. Você leva o pediatra para dentro da creche,
você avalia todas as crianças, você acompanha o desenvolvimento, vê se ela está anêmica, vê o peso dela, como é que está a questão nutricional, já passa as vitaminas, sabe? Você já cuida desde o berçário. É preciso fazer isso, porque a gente percebe também que as crianças acabam não aprendendo porque às vezes tem dificuldade de enxergar. E a escola não consegue identificar qual é o problema da criança com relação ao aprendizado dela. Então, a gente tem que, saúde e educação tem que caminhar juntas. E nós vamos fazer isso. E não é muito complicado, Muniz. A gente faz a equipe de médicos, assistentes sociais, a gente verifica um por um, com carinho, com amor, com zelo, sabe? Quando a gente faz essa avaliação, vendo a criança, olhando no olho dela, vendo se tem ferida na cabeça, se está com piolho, se a unha está cortada, se tem sujeira, e a gente orienta, e vai na casa da mãe dessa pessoa, dessa criança, orienta a mãe para a questão da higiene pessoal dessa criança, a gente vai colaborar para que ela tenha uma melhor saúde e condições de aprendizado, que é o que falta. Ao investir na agricultura, o poder público garante um preço acessível à população, melhora a qualidade dos produtos e mantém o homem do campo lá no seu lugar produzindo, evitando que ele venha para cá, para a cidade, ser mais um desempregado. Dentro do seu plano de governo, o que você pretende fazer para ampliar os investimentos na agricultura? A gente precisa buscar recursos em Brasília para fazer ramal. A grande dificuldade do nosso produtor rural é o acesso ao seu local de trabalho, à sua colônia, à sua chácara, à sua área de terra. A maior reclamação do homem do campo ainda é o acesso, porque ou não pisar direito, ou faz de qualquer jeito, às vezes passa a máquina dizendo que vai botar um resto de asfalto, não coloca, vem a primeira chuva e aquele material que estava bom vai embora. Vide o ramal Santa Clara, nós temos tantos ramais aqui, o próprio ramal do Benfica, né, que faz mas não faz as interligações, a gente precisa cuidar disso. E o investimento é alto, nós sabemos disso. Mas nós vamos trabalhar para trazer os recursos de forma que as pessoas tenham acesso. Tem muita gente que produz e não consegue trazer o seu produto para Rio Branco, não é? Não se sente, não tem como trazer. Como é que vai escoar a produção? Então, se a gente garantir o acesso aos ramais, aos produtores rurais, incentivá-los a trazer para os mercados municipais, que, diga-se de passagem, estão às moscas os nossos mercados. Vá lá no Mercado dos Colonos, no centro da cidade, na beira da Ponte Velha, na Ponte de Ferro, para você ver. Hoje só sobrevive lá meia dúzia de pensão. Antigamente aquilo lá era uma coisa efervescente, era sujo, era feio, era não sei o quê, mas tinha vida, corria dinheiro, os produtores estavam ali, a população de Rio Branco comprava dos produtores rurais. Hoje, até um restaurante que montaram lá para elite, fechou as portas. Os outros mercados municipais, você vai também, fizeram um modelo de mercado municipal fechado, onde as portas do mercado é para o lado de dentro, ninguém vê a mercadoria. Então, assim, a gente compra aquilo que a gente vê. Então, o mercado tem que ser aberto, as pessoas têm que passar e têm que ver os produtos, têm que se sentir atraído pelas cores das frutas, das verduras, ver a quantidade que tem lá, para se sentir atraído para comprar. Nós precisamos reformar esses mercados. Né? Mercado do Ruilino, o mercado da 6 de agosto também fica aquela coisa fechada, né? A gente precisa abrir os espaços. São mercados municipais, gente. A gente precisa entender e compreender como é que funciona a atração do consumidor para a compra. E a atração do consumidor para a compra não está só na fome, ele está no olhar, no ver os produtos para poder adquirir. Então, se você não tem essa visão e não fizer esses mercados abertos, o mercado da Censur é outro também que está lá, as pensões às moscas. Deixou de ter a finalidade de mercado municipal. Lá dentro você tem eletrônica, você tem ateliê, você tem inclusive... órgão da prefeitura. Mas isso não atende também as necessidades? Menos os produtores rurais oferecendo. Mas isso não atende também as necessidades dos próprios produtores? Hã? Esses produtos também não atendem às necessidades dos próprios agricultores? Que produtos? Que não são relativamente... Sim, mas o mercado municipal é para os produtores oferecerem os seus produtos, não é isso?
O objetivo principal do mercado municipal uma é isso. complementação, tem um ateliê, tem alguém que Sim, vende... mas até o ateliê tá as moscas, porque é fechado. Tu tá entendendo? A gente tem que abrir as portas, botar os produtos na rua, Muito bem. né? A maioria dos gestores públicos fala muito em meio ambiente. Mas a minoria leva a sério. Repito, dentro do seu plano, o que a candidata pensa em relação à política ambiental para melhorar, para fazer com que as pessoas possam ter um futuro melhor? Primeiro, vamos cobrar do governo do estado, que é o maior poluidor. O governo do estado constrói alguns conjuntos habitacionais, faz as estações de tratamento e não coloca em funcionamento. Então, por isso, nós temos Igarapé Batista, Igarapé Judia, São Francisco, todos poluídos. Todos poluídos. Culpa do governo do estado. Como é que você faz um conjunto habitacional? Obrigatoriamente tem que fazer uma estação de tratamento para poder despejar essa água no curso natural dos igarapés, despoluído, e, no entanto, você joga em natura. Tem que botar isso para funcionar, sabe? O IMAC tem que ser extremamente rigoroso, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente tem que ser extremamente rigorosa, vamos acionar o Ministério Público, vamos ao Ministério do Meio Ambiente, vamos fazer alguma coisa para que o governo do estado tome a responsabilidade e que o DEPASA bote para funcionar as estações de tratamento de esgoto. Né? A gente não pode admitir, por exemplo, que o canal da maternidade caia totalmente in natura dentro do Rio Acre. Não tem como você admitir um negócio desse. Tem uma estação de tratamento ali no final da cadeia velha que ela não está com 50% de sua capacidade de funcionamento. Tem que entrar em funcionamento. Então, assim, não é só a prefeitura que tem que trabalhar. O governo do estado tem que trabalhar e não está trabalhando. Nós vamos trabalhar no sentido de buscar fazer o reflorestamento, tirar entulho de dentro dos igarapés, né? A gente precisa fazer isso com urgência. A gente precisa dragar os canais. Precisamos dragar os canais de toda a nossa cidade, que estão assoreados. E toda chuva que dá, alaga metade da cidade, que estão bem distante de cidade, bairros que ficam bem distante da beira do rio. Hoje, para a gente sofrer alagamento, não precisa uma grande inundação, basta uma chuva forte. Isso porque há mais de 10 anos não se faz dragagem dessas valas. Vamos ter que dragar essas valas, aprofundar essas valas, tentar conter, fazer algum trabalho de contenção das laterais, das barragens, das margens dessas valas, para que não entre novamente no canal, entupa, né? A gente tem muita coisa a fazer. E a plantação de árvores, né, meu amigo? Os conjuntos habitacionais de Rio Branco são desérticos. Você quer arborizar não tem Rio Branco? Uma árvore plantada. Jequitibá, jacarandá, cabriúva, rosa linda, aroeira, todos os conjuntos habitacionais foram feitos sem uma árvore. Não tem como uma criança brincar num parquinho se você não tiver uma sombra. Mas isso é falta de planejamento e de organização, Muniz. Porque no momento em que você está planejando fazer o conjunto habitacional, você já entra com a plantação de árvores. Claro. Quando você terminar o conjunto habitacional, essas árvores já estão florescendo, já estão, né, dando sombreamento. Agora, se não plantar, meu amigo... Tem um ditado que diz assim, quem planta tâmaras não colhe tâmaras. Porque muito antigamente, hoje não, hoje já existem técnicas e a coisa é mais moderna, né? Hoje você colhe tâmaras de uma forma mais rápida. Mas antigamente as pessoas plantavam tâmaras e a tamareira demorava 100 anos para frutificar. E um jovem perguntou para um senhor, né, por que você está plantando essa tamareira se você não vai colher essa tâmara, não vai comer da tâmara dessa tamareira? Ele disse, mas se eu não plantar, ninguém irá comer tâmara. Então a gente precisa começar a plantar árvores na nossa cidade. O mundo todo fala em mobilidade urbana, que ao contrário do que muita gente imagina, não é apenas um investimento em transporte. São políticas públicas voltadas a atender aos condutores de veículos, motociclistas, ciclistas, pedestres, quem investe diretamente no trânsito, as próprias empresas que operam o sistema de transporte coletivo. A senhora participou atentamente de discussões nesse sentido na Câmara, depois na Assembleia. Dentro do seu plano, como a senhora pretende fazer, quais são os investimentos que estão contidos aí, no sentido de melhorar o nosso sistema de mobilidade urbana, nosso transporte, enfim, que a cidade possa viver com mais harmonia no trânsito, com mais paz, com mais tranquilidade?
Muniz, a mobilidade no trânsito, ela não passa apenas por investimentos, ela passa por modificação de hábitos, por modificação de horários de entrada no trabalho, né? Se você sair de casa às 6 da manhã, você pega um trânsito. Se você sair às 6h05, você pega outro. Não é verdade? Então, por exemplo, nós estamos estudando a possibilidade de a gente modificar o horário de entrada em algumas escolas, né? Uma turma entrando às 7h30, outra turma entrando às 7h45, outra turma entrando às 8h. E a forma de saída da mesma forma. Uma turma saindo ao meio-dia, outra turma saindo ao meio-dia e 15 e outra turma saindo ao meio-dia e 30. Só com essa mudança, Muniz, de horário, de entrada e de saída, a gente já evita muito atrito no trânsito. Isso é criatividade, isso é criatividade. É você administrar com criatividade, observando costumes, né? Você também precisa colocar em prática uma coisa que nunca foi colocada em prática aqui em Rio Branco. É o estudo de impacto de vizinhança, quando você vai construir um empreendimento. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, o Daiane ali da Antônio da Rocha Viana, né? Obviamente, quando você constrói um supermercado num determinado local, você vai levar mais carros para aquele local, né? Então, você precisa avaliar ali qual é o impacto da vizinhança desse aumento de veículos, aumento de fluxo de veículos para aquele local. E você precisa alargar a rua, você precisa fazer acostamento, já prevendo, porque isso é previsível, dá para você ver, dá para você avaliar, né, que você precisa enlarguecer. Resultado, não fazem um estudo de impacto ambiental, constrói seu empreendimento e a rua continua do mesmo tamanho. É claro que vai haver congestionamento. É óbvio que vai haver congestionamento. Então, além dos investimentos em calçadas, em alargamento de algumas ruas, a gente precisa também colocar em prática algumas soluções criativas e que não onerem para o cofre do município. Essas mudanças de abertura de horário, de lojas, do próprio setor público, das escolas, já vai dar uma desafogada no trânsito. Aliás, em muitas cidades da Europa, o horário comercial, o horário de aula e o horário, inclusive, de abertura de shoppings. Exatamente. Quem abre mais cedo, fecha mais tarde. Exatamente. Para você dar fluidez ao trânsito, né? Mas a gente precisa transformar Rio Branco numa cidade inclusiva. Nós temos um contingente muito grande de pessoas com dificuldades de mobilidade. Né? Pessoas que usam cadeira de rodas, pessoas que usam bengala, pessoas que precisam se locomover e que nós temos uma dificuldade enorme com relação a calçadas, principalmente na periferia. Né? As pessoas cuidam muito do centro da cidade. As administrações vêm ao longo dos anos cuidando muito do centro. Mas não é no centro que as pessoas moram. As pessoas vêm no centro para resolver um problema no banco, para ir no comércio, né? Para resolver alguma coisa aqui no centro da cidade, num órgão público. As pessoas moram mesmo, na periferia, são nos bairros mais distantes. E é lá que a gente precisa ter esse cuidado, de fazer as calçadas, de fazer uma boa pavimentação, de forma que as pessoas possam circular, ir até a praça, ir até a mercearia, ir até a escola, ir até o posto de saúde, em calçadas que deem a ela essa condição de empurrar a sua cadeira de roda ou de ir com a sua bengala. E nós estamos envelhecendo, né? Rio Branco hoje tem aproximadamente 30 mil idosos, né, que precisam de uma cidade mais inclusiva, que eles possam caminhar, porque a gente vai envelhecendo, a gente vai tendo dificuldade de se locomover. O que a senhora pensa em relação aos idosos e às crianças, exclusivamente? Nós precisamos fazer os centros de convivências para os idosos, além de ter outras unidades asilares diurnas, porque nós só temos hoje o Lar dos Vicentinos, e nós temos muitas famílias com idosos que ficam sozinhos em casa enquanto essa família trabalha. E a gente precisa oferecer para essas pessoas o centro de convivência para os idosos, para eles não se sentirem sozinhos, para não entrarem em depressão, para fazerem atividades físicas, laborais, para conviver com os outros idosos, para dançar, para se divertir, porque os idosos hoje, eles estão crescendo e as famílias não estão sabendo muito bem o que fazer com eles.
né? E a gente precisa transformar, ter esses centros de convivência de idosos, né? Eu, inclusive, quero já pedir aqui para que os 2 restaurantes comunitários, um aqui no Palheiral e outro lá no Recanto dos Buritis, restaurantes comunitários construídos pela Secretaria de Pequenos Negócios, que estão abandonados, a gente pode transformá-los em centros de convivência para os idosos. Além do que, podemos à noite transformar em bufês comunitários, onde as pessoas que querem fazer o aniversário de um filho, de uma filha, de um parente, possam usar esses espaços de forma mais útil para a própria comunidade. Você já imaginou? São 2 restaurantes comunitários, com pias, com banheiros, com salão de festa, com cozinhas maravilhosas, e estão no meio do mato, abandonados, gente. A gente precisa utilizar esses espaços. Se não vão conseguir colocar em funcionamento, eu quero já solicitar para o município para a gente transformar em centros de convivência para os idosos. A senhora é uma profissional de marketing também, marqueteira, ou melhor, mercadóloga. Dentro de suas eu sou palestras, profissional da comunicação, sou professora universitária, sou empresária. Em suas palestras, a senhora costuma dizer que o maior patrimônio de uma organização, de uma empresa, é o quadro de funcionários. Sim. O que a senhora pretende fazer aqui dentro do plano de governo em relação aos servidores municipais? Servidor municipal na minha administração será... Para aqueles que estão começando a carreira agora, para os que estão em fim de carreira, estão pensando já em se aposentar. Nós temos a valorização do servidor. Por que isso? Nós vamos pegar servidor concursado, técnico, está em determinadas áreas e dar a ele a oportunidade de estar num cargo de destaque dentro da prefeitura, no sentido de nos ajudar. Não adianta eu chegar com uma pessoa totalmente crua, que não entende o funcionamento dos setores, Muniz, e colocar lá uma pessoa que não entende. Eu preciso pegar uma pessoa que está dentro daquele setor para poder fazer com que a nossa gestão ela funcione. Claro que nós teremos as pessoas com os cargos políticos dentro da prefeitura, porque isso é natural. Nós temos 7 partidos na nossa coligação, nós temos o DEM, o PP, o PPS, o PSD, nós temos o PMN e o PTB, além do PMDB. E nós precisamos valorizar os servidores que estão dentro da casa, que sabem como funciona, o que é que dá certo, o que é que não dá certo. Né? A gente vai colocar esses servidores ao nosso lado. E a gente entende que o servidor também é reflexo do patrão. Né? Então, se o patrão tem uma pegada forte de trabalho, tem capricho, tem zelo e dá essa orientação, o servidor também vai trabalhar com capricho, vai trabalhar com zelo, vai atender bem ao nosso público, que é a população. Né? O nosso público precisa ser atendido, precisa ser bem atendido, precisa ser tratado com carinho, mas a gente vai fazer isso na medida em que a gente for treinando os servidores, dando a eles as possibilidades de utilizar novas ferramentas de atendimento, né? Elevando a autoestima do servidor público, abrindo novos concursos, fazendo com que as pessoas sintam que são valorizadas. Quando eu digo que nós vamos fazer, por exemplo, o check-up anual no servidor, é uma maneira de valorizar o servidor, é uma maneira de reconhecer que ele é uma peça fundamental para que o nosso plano de governo dê certo, para que tudo que a gente queira fazer para Rio Branco funcione de verdade. E eu compreendo que sem os servidores públicos nós não teríamos condições de fazer uma boa gestão, mas nós vamos valorizar cada servidor. Cada servidor do município vai se sentir parte integrante desse novo projeto que a gente vai colocar em prática, se Deus quiser, a partir de janeiro de 2017. Para encerrar a nossa entrevista, a senhora foi vereadora por 2 anos, por ser de oposição, teve alguns atritos com a equipe da prefeitura, com o próprio prefeito Marcos Alexandre, mas a relação de respeito foi mantida. Como é que a senhora pretende tratar a Câmara de Rio Branco como poder, os vereadores de um modo geral? Com o maior respeito do mundo. Eu acho que quando você debate no campo das ideias, você não tem que ficar com mágoa nem com rancor. Você não pode fazer política com o fígado, Muniz, sabe? Com ódio, com revides, com vingança. Você tem que fazer com os pés no chão e com amor no seu coração, porque Rio Branco tem que estar acima de qualquer bandeira partidária. O cidadão de Rio Branco tem que estar acima de qualquer político e a gente vai tratar os vereadores que serão eleitos, representantes do povo, com respeito.
né, com o maior respeito, com o maior carinho, atendendo a todos eles, até porque eu tenho certeza que os vereadores que serão eleitos vão querer o melhor para Rio Branco, né? E o vereador que quiser tratar a prefeita com rancor e tal, não vai encontrar eco nos seus próprios eleitores, porque nenhum eleitor quer que um vereador chegue lá para ser só do contra por ser do contra. Ele precisa pensar em Rio Branco e precisa fazer a sua atuação de acordo com aquilo que é melhor para o povo de Rio Branco. E eu acredito que as pessoas que serão eleitas terão maturidade suficiente para fazer um bom trabalho e terá da minha parte total apoio e respeito. Muito obrigado pela entrevista, mas a senhora ainda tem 30 segundos para conversar diretamente com o eleitor, falar alguma coisa que a senhora gostaria de falar, eu acabei não lhe perguntando, fazer também as suas considerações finais. Eu quero agradecer a vocês que estão nos ouvindo e agradecer a todas as pessoas que têm nos recebido nas comunidades, nos bairros. Eu estou muito feliz. A nossa campanha está ganhando corpo, está ganhando musculatura. Todo santo dia, mais e mais apoiadores. Estão dizendo, agora é hora da mudança, agora é hora de fazer diferente. Brasil já mudou, Brasília mudou, Rio Branco tem que mudar também. Eu estou muito satisfeita com a nossa campanha, a campanha da esperança, uma campanha animada, pé no chão, olho no olho. É uma campanha do abraço, do aconchego. O povo está muito carente, está carente de atenção, está carente da presença do poder público na sua comunidade e a gente está dando a essas pessoas a esperança de novos dias, de bons momentos para a nossa cidade. E muito obrigada, viu, meu povo? Está lindo e vai dar certo. Bom dia. Bom dia. E boa sorte. Obrigada. Daqui a pouquinho tem mais uma edição do Estúdio 8, com Floriano de Oliveira e a Lília Camargo. Eu volto às 8h15 com mais uma edição do Boa Noite Rio Branco, aqui na sua TV Rio Branco. O jornal Rio Branco está nas bancas também. Durante o dia você se atualiza sobre o que acontece no Acre, no Brasil e no mundo, através do portal riobranco.net, inclusive a entrevista da Eliane Sinhazic. Continue com a TV Rio Branco, porque a TV Rio Branco continua com você. Bom dia.